capítulo de número 5. Uma palavra que está ardendo ao meu coração há alguns dias. E eu quero te dizer que Jesus ainda faz milagre. Aleluia. Não é? Aleluia. Eu vou falar, mas eu vou ver se você vai completar. Jesus ainda faz Milagre. Jesus ainda faz Milagre. Jesus ainda faz Milagre. Aleluia. Glória a Deus. Ele ainda faz milagres. 5, a partir do versículo 21. E aí a gente vai pular alguns versículos. E você pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque eu quero discorrer algumas coisas. Mas para adiantar o horário, diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, 21. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha-lhes a mão, para que sare e viva. Aí o 35, pula para o 35 agora, está assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a qual disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido isto, estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele vive, reina e está no nosso meio, ainda nesta manhã, neste dia de domingo, para operar um grande milagre na minha e na tua vida. Porque quando nós liberamos palavras de milagre, nós liberamos um ambiente de milagre. Nós liberamos, aleluia, um milagre que aconteceu lá atrás, que aconteceu naquele dia, naquele momento, para os dias de hoje, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos e até mesmo para aqueles que não são os nossos, né? Porque a gente tem que crer assim. Então eu quero trazer um relato desse milagre, desse momento, a qual esse pai vai chegar diante de Jesus, se prostrando e clamando a Jesus por um milagre na sua vida, por um milagre na sua casa. Só é que a gente vai entender. O que eu quero falar essa manhã para você é que Jesus, ele tem todo o poder, e ele já vinha numa trajetória mostrando e ensinando aos seus discípulos, porque todo o percurso de Jesus, a qual Jesus fazia junto com os seus discípulos, não era uma coincidência. Tudo ali era ensinamento para discípulo, porque nem todos que rodeiam a Jesus vão ser discípulos. A gente deve querer, o nosso desejo é ser discípulo, mas a gente entende que também existe uma multidão, e nem todos na multidão vão ser discípulos de Jesus, mas os discípulos aprendem com ele. Quer ver a diferença? A multidão até anda junto, a multidão até ouve, a multidão até recebe milagre, mas só discípulo anda com ele, aprende com ele e obedece a ele. Não é assim? Eu quero saber quem é. Você é mais um na multidão ou é discípulo? Aleluia! Que sejamos discípulos de Jesus. Então Jesus já estava ali numa trajetória de ensinamento aos seus discípulos, porque ele vinha de uma viagem de barco. A Bíblia fala que Jesus queria se separar porque ele recebe uma notícia, e isso está muito lá atrás. Então ele chega e encontra uma multidão, e ali ele opera milagre, e ali ele vai dar uma ordem aos seus discípulos, que eles vão para o outro lado da margem. Jesus vai com eles no barco. Jesus chega em Gadara. Em Gadara, Jesus, quando chega, ele também opera milagre, mas antes de operar milagre em Gadara, ele mostra a autoridade dele, a autoridade sobre as leis naturais, porque Jesus estava dormindo no barco. E quando ele estava dormindo no barco,
Mas além do medo, acima do medo, tem que estar a nossa confiança no Senhor. Os discípulos estavam com medo, sabendo que Jesus estava no barco, vai até Jesus. Mas o mestre está dormindo. E quem está dormindo não fala. Quem está dormindo não age, porque está dormindo. Porém, não é porque ele não está falando contigo que ele não está agindo. Aleluia, não é porque ele está em silêncio que ele não está ouvindo a tua oração. Não é porque ele não está agindo que ele não tem poder para agir, para fazer. Às vezes, irmão, a questão é o tempo. Jesus vai mostrar autoridade, porque quando Jesus desperta, ele olha para os discípulos e fala: homens de pequena fé. Ele olha para o mar e aquieta o mar. Ele olha para o vento e manda o vento se calar, se aquietar. E o vento e o mar o obedecem. E ali os discípulos aprendem que a autoridade de Jesus, ela também se estabelece sobre as leis naturais, sobre as leis da natureza. Só é que Jesus ia mostrar mais. Quando chega em Gadara, ele pisa em Gadara, e ao pisar em Gadara, a Bíblia vai dizer que havia um homem terrivelmente endemoniado. Meu Deus. Um homem que se cortava, um homem que as correntes não conseguiam o conter. Ele habitava em lugares terríveis, porque ele habitava em sepulcros, em cemitério. Pensa na mazela. Pensa, irmão, que coisa terrível, que cena terrível daquele homem. Ninguém queria estar perto dele. Mas Jesus chegou em Gadara para mostrar que a autoridade dele, aleluia, vai além da compreensão humana. Porque muitas das vezes nós não compreendemos o mundo espiritual. Chegando naquele lugar, aquele jovem vem endemoniado e se prostra. Sabe por quê? Porque até os demônios vão ter que se prostrar diante da presença do Senhor. Me pergunta por quê? Veio nos atormentar. O Senhor vai fazer a libertação naquele jovem. Liberta ele para mostrar aos discípulos que a autoridade de Jesus, ela é até mesmo sobre Satanás e os demônios. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, toda a soberania. Ele está nas mãos do Senhor. Aleluia. O jovem quer ir atrás dele e fala: não, fica aqui, porque aqui você vai dar testemunho Meu Deus. do que eu fiz Glória. na tua vida. Aleluia. Tem coisa que Jesus faz na nossa vida, irmão. A gente está até querendo sair do lugar, mas Jesus fala: não, fica aqui, porque é aqui que você vai, aleluia, ser testemunho para outros do que eu fiz contigo. Aleluia. E aí ele sai e vai para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, é nessa hora que vão ouvir dizer que Jesus estava na cidade. E o chefe principal da sinagoga vai ouvir dizer, porque, irmão, aonde Jesus chega tem milagre. Aonde Jesus chega alguma coisa acontece. E ele sabe que a tua filha está doente. Eu acredito que esse homem já tinha levado ela para o médico. Eu acredito que ele já tinha chamado todo mundo, aleluia, que pudesse naquela cidade fazer uma oração. Aleluia, eu acredito que ele já tinha tentado de todas as maneiras. Porque o que acontece? A enfermidade é assim, às vezes começa e você acha que um chá vai dar jeito, não é assim? Um comprimido, vai dar jeito, tá com dor de cabeça? Toma um comprimido. E aí você vai melhorar. Mas tem enfermidade que só Jesus. Tem coisa, na minha época, irmã de criança, eu lembro que, sabe o chá da vovó? Aquela dor de barriga, terrível. Minha avó sempre teve árvores em casa, morava em casa, quintal. Ela falava assim: não, eu vou pegar uns brotinhos de goiaba, da goiabeira, vou fazer um chá. Eu acredito que naquela época não tinha comprimido, mas havia algumas ervas, alguns chás, e chama médico daqui, médico dali. Só é que aquela menina, mesmo ao tomar medicamentos, mesmo a ser assistida pelos seus pais, ela não melhora, mas vai de mal a pior.
Então, quando ele ouve o chefe da sinagoga, alguém conhecido, alguém que é conhecido e muito conhecido na cidade, por ser chefe da sinagoga, toda a cidade conhecia Jairo. Ele vai no encontro de Jesus. Jesus está vindo a caminho da cidade. E Jairo não se detém em casa. Irmãos, há momentos na nossa vida quando a urgência é muito grande, nós não podemos ficar parados, nós temos que nos levantar e agir. Nós temos que nos levantar e ir de encontro ao Mestre. Irmã Gisele, eu vou de encontro ao Mestre só quando eu vou à igreja? Também quando você vem à igreja, mas também quando você fecha a porta do teu quarto. Dobra o teu joelho, aleluia, e começa a falar com o Mestre, e começa a clamar pelo Mestre, e começa a ter, aleluia, uma intimidade com Ele. Porque às vezes a gente acha que a intimidade com Jesus vai começar na igreja, mas não, começa na tua casa, começa no teu quarto. É ali que a gente pede socorro a Ele. Mas ele vai de encontro, porque Jesus está encarnado, né? Então ele vai de encontro da pessoa de Jesus. E só é que quando ele chega e se prostra, e ele clama, e ele pede, o Senhor fala assim: tá bom, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu vou lá na tua casa, porque a filha de Jairo ainda não morreu, a filha de Jairo estava para morrer, moribunda. Então Jesus está indo para a casa de Jairo, quando de repente, aí eu vou te dizer, existem duas histórias, dois milagres, duas vidas, duas famílias que vão se encontrar no meio do caminho com Jesus. Porque alguém também está em casa, alguém também que tinha procurado médicos de tudo que é jeito e tudo que é maneira, alguém, uma mulher, a qual nós não conhecemos o nome, mas que gasta todo o seu dinheiro, todos os seus recursos com médicos, por causa de uma enfermidade que ela já havia 12 anos. Essa mulher é chamada da mulher do fluxo de sangue. Irmãos, às vezes a gente fica conhecido pelo que a gente passa e nem é pelo nosso nome. Jairo foi conhecido pelo teu nome. Todo mundo sabe quem era Jairo. E eu te pergunto, qual é o nome da mulher do fluxo de sangue? Eu não sei o nome dela, mas isso não impede de Jesus curar ela. Isso não impede que o milagre aconteça na vida dela. Sabe o que eu percebo com isso? Você pode ser anônimo ou você pode ser conhecido. Você pode ser conhecido e famoso, mas também você pode ser um anônimo. Se o Senhor quiser, Ele faz um grande milagre na sua vida. Jesus estava vindo com homens de pequena fé no barco. E agora vai encontrar uma mulher de grande fé em Cafarnaum. Isso tudo os discípulos estão vendo e aprendendo. Porque aquela mulher tinha um conhecimento que a maioria na multidão não sabia ou não conhecia. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. A mulher do fluxo de sangue, o nome dela eu não sei, mas eu aprendi uma coisa tremenda com ela. Primeiro, não desistiu da própria vida. Investiu nela mesma. Quantas das vezes a gente desiste do nosso milagre? Quantas vezes a gente se entrega, né? Aquela mulher não. Ela começa investindo todo o seu dinheiro. E agora ela não tem mais recurso, mas ela ouve falar que Jesus chegou ali. E ela tem um conhecimento que eu estava pesquisando na Bíblia.
Malaquias, no capítulo 4, no verso de número 2, que fala que viria um Messias. Quando o Messias viesse, aquele que tocasse a tua asa seria curado. A multidão apertava Jesus. A multidão puxava o braço de Jesus. A multidão puxava a roupa de Jesus, talvez porque quando Jesus saiu ao caminho da casa de Jairo, a Bíblia fala que aquela mulher do fluxo de sangue, aquela anônima, a qual nós não conhecemos o nome, mas conhecemos a atitude, vai tocar na orla de suas vestes e vai ser curada. Porque ela usou a sua fé, porque ela falou assim: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela usou o conhecimento da palavra de Deus. Aqui, essa manhã, foi falado sobre isso. Libere a palavra do Senhor que você conhece. Tenha conhecimento da palavra do Senhor e libere ela. Porque quando a gente libera a palavra, milagre acontece. Não estamos obrigando a Deus, mas estamos dizendo: segundo a tua palavra, vai acontecer. Segundo a tua palavra. Porque tem gente que acha que tem que impor. Não, o Senhor vai fazer porque eu quero, porque eu determino. Não, é segundo a tua palavra. A tua palavra diz e eu creio. Ela falou assim: então somente eu tocar na orla de suas vestes. Aquela mulher tinha um conhecimento de Malaquias 4:2. Um conhecimento em que muitos estavam ao redor de Jesus não conhecia. Porque se eles conhecessem, colocava a mão e tocava no lugar certo. Às vezes a gente quer tocar em Jesus, mas para tocar em Jesus a gente tem que saber. Saiba e aprenda a tocar o coração de Deus. Quando ela tocou, irmão, dele saiu tudo. Eu vi muita gente muita gente chegando diante de Jesus, Jesus curando, expulsando demônio, aquietando. Mas eu não tinha visto ainda alguém tirar poder dele. E aquela mulher conseguiu tirar. Jesus está dizendo: se você me tocar. Porque às vezes a gente está esperando ele vir, ele tocar. Ei, se você vir após mim, negar você mesmo e me tocar, aleluia, você vai tirar de mim. Você vai tirar de mim virtude. O que a gente tira de Jesus? Virtude, irmão. Jesus é bom, é perfeito, é Deus, é maravilhoso. Então ela tocou e foi curada. Naquela mesma hora o seu sangue estampou. E eu imagino que Jesus parou e falou assim: quem me tocou? Aí os discípulos falam assim: mestre, a multidão te aperta e perguntas quem te tocou. Ele falou assim: não, mas quem me tocou, tocou diferente. Aleluia, quem me tocou, tocou com conhecimento. Quem me tocou, tocou com humildade. É quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí aquela hora a mulher vai, olha para Jesus e fala assim: mestre, eu fui curada. O Senhor olhou para ela e falou assim: vai, a tua fé te salvou. Mas e Jairo, irmão? Jairo está aflito. Jairo está nervoso. Porque Jairo está olhando Jesus. Vai dar pressa. Não está? Porque ele tem pressa. Né? Quando a coisa é urgente, ele tem pressa. Pensa que tem alguém morrendo. Você vai chamar um carro para ir. Né? Vamos pensar assim. Você vai chamar um carro para socorrer. Você não tem pressa? Não, tem que ser rápido. Tem que ser... Jairo falou assim: meu Deus, Jesus, minha filha está morrendo. E a mulher para. E o Senhor para tudo. O Senhor para todo mundo. Glória a Deus. E a minha filha, Jesus. Glória. Só que Jesus não se adianta e nem se atrasa. Aleluia. Jesus chega no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Aleluia. Jesus não se limita a tempo e nem a situações. Jesus sabia o estado da menina. E quando Jesus começa a caminhar novamente, e Jairo aflito em seu coração, vem quem? Vem os da sinagoga, dizendo:
para Jairo a notícia: olha, a sua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Você sabe o que é isso? Isso são as vozes ao nosso redor. E nós temos que ter cuidado com as vozes ao nosso derredor. Porque as vozes ao nosso derredor estão dizendo: chega, acabou, não incomodes o mestre, não ponha aí esse propósito mais diante do mestre, já acabou, já não tem mais jeito. E eu te pergunto: tem alguma coisa impossível para Deus? Como disse a irmã Marina, Lucas 1:37, há alguma coisa impossível para Deus? O que eu quero te dizer é que Ele é o dono do milagre, Ele é o dono da vida, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que é capaz. E não há ninguém que possa dizer o contrário. As vozes chegaram e disseram: não enfades o mestre. O mestre olha para ele e diz: não temas, crê somente. Essa situação, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e para liberar para você. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque aquele que tem autoridade sobre o mar, sobre o vento, sobre os demônios, aleluia, sobre as enfermidades. Porque Jesus, quando cura a mulher do fluxo de sangue, Ele está mostrando autoridade sobre enfermidades. Aquele que tem toda a autoridade, Ele também tem autoridade sobre a morte. Ele fala assim: ó, não temas. É a mesma coisa que Jesus fala assim: ó, não dá ouvido para quem não sabe com quem você está andando. Pegou? Não dá ouvido para quem não sabe com quem você está voltando para casa, porque ele saiu da casa para buscar Jesus. Então, quando ele volta para casa, ele volta com Jesus. E quem está falando para ele que é para ele desistir, não sabe com quem ele está voltando para casa. Aleluia, eu quero te dizer nessa manhã: quem está dizendo que é para você desistir, não sabe com quem você está voltando para casa. Pode até conhecer, te ouvir falar, mas intimidade igual você, que crê, não tem. Aí. Glória, glória, Né? glória a Deus. Aleluia. Você está voltando com o mestre. Você está voltando com o dono da vida. Aleluia. Você está voltando com aquele que tem poder para mudar cativeiro. Tu está voltando com aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Você está voltando com aquele que é soberano. A gente precisa confiar mais na soberania do Senhor. Meu Deus. Aleluia. E quando ele chega na casa, Meu Deus. Aleluia. ele, Jairo, encontra algumas pessoas. Jesus, quando volta, ele fala assim: olha só, nós vamos agora para a casa de Jairo, mas a multidão vai ficar no caminho. Deus. E eu vou Aleluia. com Pedro, Tiago, e João e Jairo. Meu Deus. Aleluia. Porque o que ia acontecer não era para a multidão ver. É para a multidão ficar sabendo, mas ver não. Tá entendendo? Tem coisas na nossa vida que não é para a multidão ver acontecer. Ela vai até ficar sabendo. Mas não é para ver. Porque é no secreto, é dentro do lar, é dentro de casa. Deixa a multidão e vai com Pedro, Tiago e João. Porque olha só, tem hora que até Jesus separa quem anda com ele. Deus. E a gente quer andar com todo mundo. Oh, glória a Deus. Jesus falava com todo mundo, Aleluia. curava todo mundo se fosse necessário, mas havia alguns momentos, irmão, que ele separava alguns.
Jesus está dizendo aqui, tem momentos que você tem que se separar da multidão e andar com quem tem intimidade com o Mestre. Se separa da multidão e anda com quem tem intimidade com o Mestre. Não é deixar de falar não, tá, irmão? É falar, nós somos de Deus. Mas há momentos e momentos. Então ele chega na casa do principal da sinagoga. E tendo chegado à casa, o 38 diz, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. 39 diz assim, e entrando disse-lhes, porque vos alvoroçais e choras, a menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus chega na casa, ele vê um alvoroço, ele vê uma confusão. Sabe como? Ele vê um chorando, se descabelando, um desespero. Ele viu quem estava na casa com a mulher de Jairo. E ele estava falando, por que vocês estão desesperados? Ó, a menina não está morta, a menina dorme. Olha a calma, Jesus. Ai, Jesus é maravilhoso. Ai, Jesus. Eu fico pensando nos discípulos, sabe? Ele devia ser muito bom. A menina não está morta, ela dorme. Aí, irmão, você vai ver que tem alguns desesperos. Que tem gente que até chora contigo. Mas não torce pela tua vitória. Meu Deus. Meu Deus. Até chora contigo. Meu Deus. Quando vê a situação indo de mal a pior. Jesus. Meu Deus. Mas não crê na tua vitória. Meu Deus. Como assim, irmão José? Sabe por quê? Porque o próprio Deus revela. É a palavra que está revelando. Glória. Olha só. Entrando, ele viu todo mundo chorando. O 40 diz assim. Quando ele fala que a menina dorme, ele diz assim, e riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito, saiu. Eu gosto que Jesus revela na palavra. Porque às vezes está chorando contigo, está se descabelando contigo, mas não está torcendo pelo teu milagre. Porque quando Jesus chega, eu fico impressionada com o texto. Eu gosto de ler o texto muito devagarzinho, sabe? Às vezes eu fico ler 10 vezes, que é para mim entender, que é para mim entrar, que é para mim, sabe? Eu fico pedindo ao Espírito Santo, me ajuda. Aí eu fiquei confusa quando eu vi. Sabe por quê? Porque estava chorando. Como que alguém no mesmo instante que chora, ria? Como? Sabe? Só foi Jesus dizer que ela não está. E pelo texto você vê que não é porque eles creram, é porque eles zombaram. Zombaram. Deixa eu te falar uma coisa. Em ambientes que Jesus chega para fazer milagre, ele não tolera zombaria. Em ambientes que Jesus chega para fazer milagre, ele não tolera chocarrice. Em ambientes que Jesus chega para fazer milagre, ele não tolera quem zomba do Espírito Santo. Porque nós temos que olhar isso, irmãos. Estamos vivendo em dias difíceis. Estamos vivendo em dias, irmãos, que as pessoas às vezes estão ali no mistério, está com Deus, a gente rindo. Tem gente caçoando. Só é que Jesus não tolera esse tipo de coisa. Ele tolera até, irmão, estar no meio do pecador. Mas o escarnecedor não. Quando riam dele, eu acredito que estavam escarnecendo do que ele poderia fazer, da sua presença. E você pensa que ele pediu para Jairo, que era o dono da casa, tirar? Para a mulher de Jairo tirar? Não, ele mesmo os fez. Ei, é sério. Os fez
sair. Acredita, crê, aleluia, vai permanecer. Entende, mesmo sem entender, tem fé, vai permanecer. Mas se ficar de brincadeira, ele mesmo tira. Porque para mim isso foi uma brincadeira, né? Tem até. Porque tem uma menina morta, tem um pai desesperado, tem uma mãe chorando. E Jesus dizendo, eu vou fazer milagre. Gente rindo. Ao mesmo tempo que chora? Não. Com Jesus não. Por aí pode até ter, mas com Jesus na casa não. Ele separa quem vai andar com você, quem vai chorar com você de verdade, quem vai crer no teu milagre, quem vai orar pela tua causa. Ele separa. Glória a Deus. Jesus, quando tira ele, falou assim, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita comi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E o milagre aconteceu. E os que iam, irmão, não estavam lá para presenciar o milagre, mas provavelmente ficou ouvindo saber. Aleluia, vai ter gente que não vai ficar contigo para ver o milagre, mas vai ouvir dizer que ele aconteceu também. Aleluia! Porque Jesus chegou na casa. Porque Jesus voltou contigo. Você não vai voltar para casa sozinho, você vai voltar com o mestre. E quem riu dizendo que o teu milagre não ia acontecer, vai ter que ver. Porque quando Jesus chega, ele não chega só para dizer, ah, não morreu, ele chega para dizer, levanta. A menina levantou. E quando a menina levanta, a Bíblia diz assim, levantou-se e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes que rapidamente ninguém soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Jesus é sempre assim, né? Jesus é tão bom que ele é discreto. Mas eu tenho certeza. Como é que diz que não, se a menina levantou? Sabe por quê? Porque o que Jesus faz, ninguém precisa sair falando, simplesmente ele faz. E quando os outros olham, é testemunho vivo. Aleluia! Porque tem gente que diz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui, eu faço, eu isso, aquilo. Irmão, Jesus está dizendo, não precisa ficar falando o que você faz. Faz e deixa que o testemunho fale por si só. Faz e deixa que o testemunho fale por si só. Expressamente dá de comer, porque nós temos que nos alimentar. E o alimento de hoje para essa igreja é esse. Quem fala para você que não vai acontecer, quem fala para você que não vai dar certo, não sabe com quem você está voltando para casa. Não sabe com quem você está buscando. Aleluia! Mas eles vão ficar sabendo do milagre que Jesus operou na tua vida. Já a gente conhece, né? Era príncipe da sinagoga. Engraçado que eu estava pensando, pastores, agora eu já terminei a mensagem, mas eu vou aqui para os comentários bíblicos. Eu fiquei pensando, falei assim, gente, esse pessoal que estava na casa de Jairo era quem? Aleluia. Quem estava na casa de Jairo? Aleluia. Jairo era quem? Príncipe da sinagoga, né? O pastor, o presidente. É o príncipe, é o principal. Quem estava na casa dele? Aleluia. Os ímpios? Aleluia. Não de crente. Aleluia. Esse foi o Espírito que me disse. Mas que já não cria mais nos milagres de Deus. Aleluia, Jesus. Que até frequentam a sinagoga, mas já não acreditam mais. Aí, não sei o que acontece com as vozes que a gente dá ouvido, porque isso é culpa de vozes que a gente ouve.
Isso que eu falei, não dê vozes, não dê ouvido às vozes. Porque a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons estudos. Aleluia. Eu fiquei meditando nisso. O Espírito falou assim, sabe o que é? Porque começa com uma conversa. Meu Deus. Você concorda. Daqui a pouco está corrompido. Entendeu? Você começa com a conversa. E o que você acha disso? E o que você acha daquilo? Aí você vai dando ouvido para quem não tem comunhão com a palavra. Você vai dando ouvido para quem não tem comunhão com o Espírito. E aí você vai concordando. Quando você concorda, o mundo espiritual está ouvindo. Está dando legalidade. Daqui a pouco, você só não está falando, concordando, como fazendo. Então que a gente guarde essa palavra no nosso coração. E lembre-se, estamos voltando para casa com o dono do milagre. Com Jesus de Nazaré, aquele que tem autoridade também sobre a morte. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.